Olá, 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 tudo bem? E aí, pessoal? Vamos lá. Bom dia, aqui sou eu, Dinara Souza, do canal da clínica Making Sense, tá? Vamos arrumar aqui o vídeo, câmera, aí, ok. Bem, gente, seguindo aquela ideia, né, daquele projeto novo, de trabalhar com vocês um pouquinho de capacitação, de orientação, de formação de profissionais e também capacitação e empoderamento das famílias, tá? Para que as famílias realmente saibam quais são os profissionais que trabalham com seus filhos, o que é de responsabilidade de cada profissional, o que esperar de cada profissional. A família precisa saber disso para poder cobrar, né? Então, eu trouxe aqui hoje, eu resolvi começar com uma literatura nossa aqui, né, do Brasil e em português, tá? Eu vou indicar para vocês. São 2 livros, especificamente sobre autismo, que a gente sabe que tá crescendo, né, a incidência aí, tem muitas famílias, nós temos muitas pessoas que pertencem aos transtornos do espectro do autismo, então eu resolvi começar por esse tema, tá? Mas antes disso, eu vou contar, a ideia de hoje é falar um pouquinho da terapia ocupacional, né? Eu achei super pertinente começar com a minha especialidade, com a minha habilitação, com a minha formação, e eu espero que com a informação que eu vou passar para vocês, tanto os terapeutas ocupacionais, tanto os estudantes de terapia ocupacional, como os pais e a equipe, estejam cientes do que é a terapia ocupacional e o que um terapeuta ocupacional pode ajudar no caso de um indivíduo que está no transtorno do espectro do autismo, tá? Mas antes disso, antes de falar, eu vou contar uma breve historinha para vocês de quando eu comecei, tá? Eu peguei uma fase, há muitos anos atrás, onde as pessoas, elas principalmente em relação às crianças com transtorno do espectro do autismo, as pessoas me procuravam, tá? Eu não vou falar de uma forma geral, eu vou citar o meu exemplo. As pessoas me procuravam como terapeuta ocupacional para ocupar a criança, tá? Então, eles me colocaram para trabalhar em uma oficina de artesanato, em um dos lugares que eu trabalhei, porque o artesanato pode ocupar, né? Eu não sei mais o que fazer com esta pessoa, eu não sei como trabalhar, eu não sei como estimular, eu não tenho perspectiva para essa pessoa, então vamos para ela não ficar sem fazer nada, vamos colocar ela para fazer terapia ocupacional, vamos ocupar o tempo dela. Infelizmente, eu sou TO dessa época. E eu me lembro que nessa época eu pensava comigo assim: caramba, eu acho que tinha que mudar o nome da profissão. Ao invés de ser terapeuta ocupacional, eu falava para todo mundo que eu achava que tinha que a terapia ocupacional, né, a ciência, a faculdade, o curso, tinha que se chamar terapia da autonomia do cotidiano. Então, o terapeuta deveria ser terapeuta da autonomia do cotidiano, porque é isso que nós fazemos, nós terapeutas ocupacionais. O nosso principal objetivo é gerar independência e autonomia para a vida do ser humano, né, em seu cotidiano.
levando em consideração a cultura em que ele está inserido, as dificuldades que ele tem, seja ela uma dificuldade de movimento, sejam dificuldades de inteligência, de cognição, né? Sejam dificuldades sensoriais, enfim. Mas o nosso grande objetivo é favorecer essa independência e essa autonomia. Então, há tempos atrás, eu dei entrevista para uma revista eletrônica, e a jornalista, depois que eu fui falando, né, do que era terapia ocupacional, enfim, foi uma entrevista específica para o autismo, ela virou para mim e falou assim, tá, então, na verdade, Dinara, o que você está me falando, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional que acompanha esse indivíduo por toda a vida dele, gerando independência e autonomia para a vida, né? O terapeuta ocupacional não prepara simplesmente essa criança ou essa pessoa para uma determinada atividade, mas prepara ela para a vida, né? E é isso mesmo, o terapeuta ocupacional, ele prepara para a vida, levando em consideração a subjetividade, a individualidade de cada um. Então a gente cria adaptações, a gente modifica ambientes, a gente desenvolve culturas em determinados lugares para que essa pessoa não somente possa ser incluída, mas que ela tenha independência e autonomia no querer dela e no fazer dela, tá? Então, né, eu comecei lá atrás, há muitos anos atrás, com esse tipo de encaminhamento, né, que vamos mandar para o terapeuta ocupacional quando a gente já não sabe mais o que fazer com a criança, então vamos ocupá-la. E ao longo dos anos, e quando isso aconteceu, eu ainda estava no interior de São Paulo, né? Agora já há alguns anos que eu tô aqui em São Paulo, há quase 10 anos. E daí, quando eu vim para São Paulo, que eu montei meu consultório aqui e que eu pude estar em centros universitários, né? Em contato com com grande produção de conhecimento, com pessoas renomadas, e aos pouquinhos eu fui tentando levar a terapia ocupacional para esses espaços. E daí foi muito interessante, porque em 2012 foi o primeiro ano que aqui no Brasil nós recebemos a certificação internacional, veio para o Brasil, de integração sensorial. Até então, quem queria se especializar em integração sensorial tinha que ir para fora do país, né? Que foi o que eu fiz. Eu fiz antes disso, então eu não fiz aqui no país. Tudo bem que eu refiz aqui no país anos depois, mas em 2012 chega a integração sensorial. E com ela chega a formação, né? A princípio em um único estabelecimento, em um único centro de estudos, e depois foi ampliando, foi para outros lugares, né? E daí apareceu, né, lançou-se no mercado uma grande população de terapeutas ocupacionais com a certificação de integração sensorial. Coincidentemente ou não, né, nós tivemos a mudança aí, né, do DSM-4 para o DSM-5, que já era um critério para fechar o diagnóstico do autismo, as questões sensoriais, né, isso já era. E daí com o DSM-5 isso ficou mais forte ainda, e com o aumento da incidência do autismo na população geral, sendo que 90% dessa população autista apresenta alteração de processamento sensorial, coincidentemente ou não,
foi tudo meio que casando. Então, aumentou a incidência, ficou muito mais evidente as alterações sensoriais no autismo e chegou no Brasil a formação de integração sensorial. Isso foi maravilhoso, isso foi muito bom, porque de uma certa forma acessibilizou muito para o terapeuta ocupacional poder estudar e poder se formar e ter essa formação, né? E conseguir trabalhar de uma forma com excelência. Mas daí, há uns 5 anos atrás, eu vivi um fenômeno, né? Algo muito parecido com o que eu vivi logo que eu comecei a minha carreira, que foi quando encaminhavam para o terapeuta ocupacional a criança autista a criança ou adolescente, que você não sabia o que fazer com ela, então você mandava para terapeuta ocupacional para ocupar. Com toda essa mudança, eu passei a receber crianças com a seguinte demanda: manda para uma avaliação do terapeuta ocupacional, porque a criança está desregulada, porque ela tem um problema sensorial, então manda para o terapeuta ocupacional. E daí foi como se nós tivéssemos nos transformado em terapeutas sensoriais e tivéssemos deixado de lado a terapia ocupacional. Isso foi muito importante, trouxe uma enorme visibilidade para a terapia ocupacional, porque até então, no autismo, a terapia ocupacional não era muito evidenciada, não era muito valorizada, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque eu tô aí há quase 20 anos. Mas isso reduziu a terapia ocupacional a um papel, sabe? A um pedacinho da terapia ocupacional e que eu mesma acabei me acomodando durante muito tempo e aceitando, né? Então eu aceitava os encaminhamentos, né? Com as queixas de que a criança estava desregulada, então a TO ia regular a criança. E aos poucos eu ia trabalhando com a família o que era a terapia ocupacional, quais eram os meus objetivos, né? O que tanto a terapia ocupacional poderia fazer por aquela criança. Enfim, mas agora, assim, eu tô no momento da minha vida que eu acho muito importante que a gente possa retomar realmente, né? E gritar e falar. A terapia ocupacional, ela não se resume, ela não se limita apenas na integração sensorial e nas alterações sensoriais, no caso dos autistas, tá? Então, eu trouxe para vocês que eu acho que vale super a pena vocês terem tanto equipe, TOs, obrigatoriamente, e pais. Eu acho que esses 2 livros, tá? Esse livro aqui, ó, ok? É de uma equipe muito bacana, tá? Eu não estou ganhando absolutamente nada para falar desse livro, tá bom? Nada. Mas tem um capítulo nesse livro, escrito por uma maravilhosa, por uma TO maravilhosa, por 2 TOs, na verdade, que é esse capítulo aqui, ó. Vocês estão vendo? Que é um capítulo que para mim foi um divisor de águas. Por quê? Pela primeira vez, eu vejo um livro de equipe multidisciplinar, tá? Falando, né? Tanto é que o nome do livro é A Importância do Atendimento Multidisciplinar nos Transtornos do Espectro do Autismo. Então, aqui tem capítulo de todos os profissionais que trabalham com crianças com autismo. E tem um capítulo exclusivo da terapia ocupacional, onde essa terapeuta ocupacional, ela realmente fala da terapia ocupacional no autismo,
tá? Ela não limita, ela não restringe a integração sensorial, as alterações de processamento sensorial. Simplesmente fantástico, tá? E quando eu conversei com ela falou para mim que quando a convidaram para escrever esse livro, ela falou: eu escrevo, mas eu vou falar da terapia ocupacional no autismo. Eu não vou falar da integração sensorial, porque a TO não se limita apenas nisso, tá? Então, é um livro maravilhoso, tá? Principalmente o capítulo de terapia ocupacional, que é o que eu tô levando em consideração hoje, tá bom? Agora tem esse outro livro, tá? Que foi lançado o ano passado, maravilhoso também, tá aqui. Esse livro, por incrível que pareça, eu tenho 2 capítulos nele que fui eu que escrevi. Mas eu também não tô ganhando nada, tá? Porque a gente doou, né? A gente não ganha nada com a venda desse livro, tá? Mas, então assim, se você quer entender, você pai, mãe, você professor, você analista do comportamento, se você quer entender o que é um terapeuta ocupacional e o que ele pode fazer pelo seu filho de uma forma geral, aqui, nós temos aqui um capítulo que fala isso, tá? Que fala muito da autonomia, fala muito do brincar. O terapeuta ocupacional é um profissional maravilhoso para ensinar, para ajudar a criança a brincar, mas sem aquela estrutura dirigida de outras abordagens, tá? Fala de atividade de vida diária, que é específico da terapia ocupacional. Nós, terapeutas ocupacionais, durante a faculdade, a gente aprende como gerar, como favorecer a independência do ser humano nas atividades de vida diária. Então, tudo que se refere a alimentação, vestuário, higiene, né? Se a pessoa não consegue desempenhar essas atividades do cotidiano, da vida dela, o terapeuta ocupacional é o melhor profissional para ajudar nisso, porque isso é uma formação que nós temos de base. Desde o 2º ano da faculdade, a gente já é bombardeado o tempo todo com atividades de vida diária, como avaliar, como intervir, como ajudar em diferentes casos, criança, adulto, idoso, problema motor, problema de inteligência, problema sensorial, enfim. A gente aprende isso do berço. Então, nós somos os melhores profissionais para trabalhar isso, tá? E agora, esse capítulo aqui, que foi o que eu escrevi, tá? Ele é um capítulo, são 2 capítulos. Um deles vai falar especificamente sobre as alterações do processamento sensorial, tá? Na criança com autismo. E vai falar quais essas alterações, como que a gente identifica isso. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui o nome do capítulo, tá? Então, ó, intervenção terapêutica sensorial. Estão vendo, ó? Ó meu nominho aqui. Então, aqui eu vou falar especificamente, eu não estou falando da integração sensorial pura, estou falando da intervenção na questão sensorial, específica na questão sensorial do autismo, tá? Então, tem esse capítulo que tá bem bacana, tá bem explicado. Então, assim, né, para quem não entende, tipo assim, nossa, mas o que é essa alteração sensorial? Quais são os tipos? O que mais aparece no autismo? Enfim, é um capítulo que ajuda a entender. E daí eu tenho um outro capítulo falando só de avaliação das alterações sensoriais. Então, quais são os testes, quais são os instrumentos que são usados para avaliar essa questão sensorial, tá? Então, assim, essas 2 indicações são livros nossos aqui brasileiros. Não é porque eu tô nesse daqui,
mas ele foi escrito simplesmente pelos melhores profissionais que trabalham com autismo no Brasil, e muitos deles são referência no mundo, tá? Então, gente fera mesmo. Eu tô aqui, não sei por que me convidaram, porque eu não sou tão boa assim, mas enfim. E esse daqui também é um livro de uma equipe extremamente séria, referenciada também em São Paulo e no Brasil, tá? São profissionais bons, gente que faz pesquisa e que produz conhecimento e que tá no meio, ali por dentro de tudo que tá acontecendo de novidade, enfim. Então, esses são 2 livros, tá? Que eu acho que são fundamentais para a gente entender um pouco da terapia ocupacional no autismo e para a gente desmistificar. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje é a seguinte: pais e profissionais, pesquisem, entendam, principalmente os profissionais, porque tem muita família que chega pra gente assim, a psicóloga me mandou para fazer uma avaliação sensorial, tá? Mas qual é a queixa? Então, ela não falou nada, ela só falou que eu tinha que vir fazer uma avaliação. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, conversa com a família, explica para a família. E para você conseguir explicar para a família, você tem que saber o que realmente é um terapeuta ocupacional, tá? As famílias, elas ficam reféns de profissionais que mandam para lá e mandam para cá, a família fica perdida. Por favor, leve em consideração isso, entendeu? Vamos olhar para essa família e ver que ela fica num ping-pong. Então, quando você for encaminhar para um terapeuta ocupacional, explica para a família o que é um terapeuta ocupacional. E para você explicar, você tem que saber exatamente o que é a terapia ocupacional, o que tanto esse profissional pode fazer. Esse profissional não vai só regular a criança, sabe? Você vai lá e daí ele vai regular seu filho para que eu possa trabalhar. Para! O nosso trabalho não é só regular, a gente trabalha em parceria. Tem muita coisa que você faz. O fato de nós fazermos e utilizarmos uma abordagem diferente da de vocês não significa que não se complemente e que não gere na criança a funcionalidade que a gente quer. Então, profissionais, de uma forma geral, é isso. Pelo amor de Deus, estudem minimamente. Então, aqui, ó, tem 2 indicações básicas que vocês podem jogar na internet, livros baratos, até pelo conteúdo e pelos profissionais que escreveram. Terapeutas ocupacionais já formados, que estão no mercado ou que estão se formando. Por favor, é nossa responsabilidade falar da terapia ocupacional, explicar a terapia ocupacional. A chance que eu tenho de falar em qualquer lugar que me convidam, eu começo falando da terapia ocupacional, da minha profissão, o que eu sou na equipe, né? Tudo bem que tem gente que já nem me convida mais para falar, né? Porque tem muita gente que me convida para falar sobre a integração sensorial. E daí eu já tô recusando e tô falando assim, não, eu vou para falar da terapia ocupacional. A integração sensorial é um pedacinho assim, dentro do universo da terapia ocupacional, tá? E família, se informe, empodere-se de conhecimento. Não fique refém de nenhum profissional ou de nenhuma equipe. Entenda o papel de cada profissional que cuida do seu filho, cada objetivo. O objetivo pode ser o mesmo, tá? A forma de trabalhar pode ser diferente, mas pode se complementar. Ou senão, a forma de trabalhar, a forma de brincar pode ser a mesma, mas com objetivos diferentes, tá? Se informe, pesquisem. Não vão na onda de que vai procurar o seu filho precisa de uma avaliação sensorial. Não é isso que seu filho precisa. Seu filho precisa de uma avaliação de terapia ocupacional. E durante essa avaliação, o terapeuta ocupacional é o único profissional aqui no Brasil que pode te falar sobre o processamento sensorial do seu filho.
mas ele também vai falar de outras coisas relacionadas ao desenvolvimento do seu filho, tá bom? Vou parar por aqui que o vídeo já tá com 25 minutos. Quero só ver para carregar esse vídeo aqui no canal. Mas é essa, né? Como esse projeto agora é de oferecer muito conhecimento embasado, né, em confirmações científicas, tal. Então, eu imagino que os vídeos serão longos mesmo, tá? Serão vídeos assim para quem realmente quer aprender, quer entender. São vídeos mais profundos. Não é aquela coisa de 2, 3 minutos, dica, receitinha A, receitinha B. Não, não esse projeto agora que eu estou desenvolvendo não é para isso, tá? É para quem realmente quer entender sobre o universo dos transtornos de neurodesenvolvimento, sobre os transtornos no espectro do autismo, sobre as profissões, sobre os temas polêmicos e por aí vai. Então serão vídeos longos, tá? Quem realmente quer aprender é uma ótima oportunidade. E quem quer receitinha pronta, né? Tipo, eu tenho um aluno, um paciente assim, o que eu faço com ele? Não sei. Aprende a avaliar, vai, corre atrás, estuda, avalia, né? Vamos lá, vamos desenvolver um raciocínio clínico para a gente conseguir entender o que a gente pode fazer para essa criança, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês gostem. Desculpe o tamanho, mas realmente é muito conteúdo para passar, tá bom? Beijão, até a próxima.